Pois é, meus amigos e minhas amigas, cheguei a ouvir algumas pessoas falando, né, que foi heróico o empate do Fortaleza contra a equipe do Galo, né? 1 a 1 no Castelão. Um Castelão com um público baixo, dá pra entender, a torcida do Fortaleza que apoia muito a equipe, mas parece que não era realmente noite para o Fortaleza, né? A começar pela própria quantidade de torcedores no Castelão, né? Porque, enfim, na situação em que a equipe está, em teoria, era para lotar o estádio, né? Volto a dizer, entendo a torcida do Lion. E acho que a torcida do Lion parece que adivinhou um pouco que a equipe hoje apresentaria um futebol muito abaixo, né? Foi justamente o que a gente viu em campo. E olha, nada justifica o comportamento do Fortaleza na partida de hoje, amigos e amigas. Absolutamente nada. A equipe teve ali um começo um tanto quanto estranho, né? Que a equipe do Galo joga uma espécie de armadilha para o Lion, se posicionando no seu campo de defesa, tentando fazer esse jogo do contragolpe, esse jogo da transição para o campo de ataque que o Fortaleza tanto gosta de fazer, né? Mas o Lion teve uma situação favorável ali com um golaço do Marinho, né? Um gol cerebral do Marinho, que é aquela coisa, né? Tem que ser usado com cautela, né? Porque o Marinho é enjoativo. E acho que o Vojvoda cometeu erros nessa partida. Um deles foi não tirar o Marinho. Primeiro, um deles foi não substituir a equipe no intervalo, né? Ele não faz isso muito. É muito raro que o Vojvoda faça essas substituições quando a equipe muda de tempo de jogo, né? No intervalo. Demorou demais. O problema é que quando a equipe volta para o segundo tempo, ele segue a apostar nas suas ideias e demora demais para, novamente, demora muito nas suas decisões. Só vai mudar a equipe quando já tem um jogador a menos em campo, né? Se havia um jogador que ele precisava tirar rapidamente, era justamente o Marinho. Porque quando o Marinho é usado demais, ele enjoa, né? Ele cansa. E já estava cansando, estava errando muitas jogadas. É um jogador que assim, é capaz de fazer um gol como o que fez, né? Mas que infelizmente perde muitas oportunidades em vários momentos, quebra muito o ataque da equipe, perdendo bolas, enfim. E era o que estava acontecendo, até em virtude disso, era recomendável que ele saísse da equipe, que ele fosse substituído. Não, ficou em campo e deu no que deu. Mas no primeiro tempo a gente tem um Fortaleza que, a despeito de não ter sido uma grande equipe, conseguiu mandar na partida. E acho até que o resultado ali, parcial, foi favorável para o Lion, a despeito da equipe não apresentar um grande jogo, né? Fez uma partida melhor, que o Galo dominou as principais ações, mas não fez também, evidentemente, um grande jogo. Por quê? Porque, pelo outro lado, nós tínhamos uma equipe completamente reserva em campo, gente. Né? Acho que o Milito acertou demais, né, em levar uma equipe alternativa, né? Você pode se cansar de olhar para jogadores lá como, né, o Cansado Vera, né, que eu chamo de Cansado Vera, o amigo Lúcio, né, torcedor do Galo, falou, não, exausto Vera, melhorou, né? Que não fez uma partida ruim no dia de hoje, né? O menino Alisson, né, às vezes anêmico, mas hoje importante no segundo tempo, sobretudo por cansar ali os jogadores do Fortaleza, enfim, começar, foi o começo, ele que começou, na verdade, a enervar os jogadores do Fortaleza quando ele tenta ali passa o pé pela bola, tal. Pode achar que isso aí é uma coisa ruim, eu acho que é fantástico, o jogador tem de fazer isso, o jogador que tem habilidade tem que fazer isso mesmo. E se por acaso o adversário não gosta, problema do adversário, né? Acho que ele mandou muito bem nisso daí. Né? O Cansadec, né, ali no ataque, né? Allan Kardec, né? Enfim, né? Que é um jogador que tem dificuldade para se movimentar, um jogador que já tem cara de cansado também, né? Enfim, e outros jogadores ali que não estavam, né, conseguindo. Então dá para entender. Igor Gomes, né, também, né, o cansado Igor Gomes, né, sempre cansado também, né, um jogador que, sabe, nunca consegue ser muito decisivo, né, um jogador às vezes anêmico do ponto de vista individual, né, um jogador que precisa que o coletivo leve, né, porque ele nunca vai levar a equipe, nunca vai fortalecer o coletivo da equipe. Contrariamente ao que se parece, como é um jogador que não é muito decisivo, pelo menos poderia ser um jogador mais útil, né, que incorpora a equipe. Não é isso. Então o Galo, por que eu tô falando tudo isso? Porque o Galo foi para campo com uma equipe que dava a entender que perderia do Fortaleza, né? Uma equipe muito fragilizada e uma equipe, além disso, que assim, o Galo já tem um problema hoje de ajuste tático, não é uma equipe perfeita taticamente. Então é claro que o seu time totalmente reserva vai ser ainda mais imperfeito. Então tudo estava pronto para que o Fortaleza vencesse essa partida, gente. Tudo sinalizava que o Lion vencesse essa partida por tudo que estava acontecendo. E foi justamente o que não aconteceu. Por quê? Em virtude de muitos problemas que apareceram em campo, muitos problemas circunstanciais que apareceram em campo, e eu vou comentar alguns deles para vocês agora. Antes, contudo, vou chamar a atenção para o fato de que este vídeo tem um patrocínio da OneXBet, a casa de aposta importante para o meu trabalho, mas também para você, apostador.
né, permita-me essa delicadeza de fazer aqui um parêntese e chamar a atenção para a OXBet, que é um caso de passo importante, gente, né? Nesse momento que as bets estão aí sob fiscalização do governo, é importante que você vá naquelas casas que tem ali de 100% de aprovação, né, que é o caso da OXBet, que é uma das mais confiáveis do planeta Terra, né, e que não fica enrolando você na hora de entregar o lucro dos seus ganhos, tá? Então, se você curte uma aposta esportiva, entenda, se você curte, né, você tem que apostar por casas de apostas como a OneXBet, tá? Que é diferenciada e que está te dando neste momento um bônus de até R$3.000 no seu primeiro depósito, caso você não seja cadastrado. Se não for o caso, use o link que está no comentário desse vídeo, comentário fixado desse vídeo, cadastre-se lá e coloque o código promocional OneXJosa, que vai te dar direito a um bônus de até R$3.000 no seu primeiro depósito. Beleza, gente? Dessa força lá, fechando parênteses e voltando, portanto, para o jogo. Quais foram os fatores circunstanciais? Primeiro, parece que a equipe do Fortaleza se assusta quando encontra um Galo completamente modificado, uma equipe totalmente reserva. Então, como é que eu vou assim, praticar o meu protagonismo diante de um time, né, que é totalmente diferente daquilo que eu supunha, que eu presumia? Claramente que muitos poderiam imaginar que o Galo fosse mesmo que essa equipe reserva, mas isso não passa pela cabeça do jogador. Quando ele se depara com isso dentro de campo, isso ativa ali emoções, né? E as emoções ativadas parece que não foram as melhores. Contudo, o Fortaleza consegue rapidamente sair desse baque, até mesmo em virtude do gol do Marinho, porque quando a equipe não está taticamente muito resolvida, e o Fortaleza não estava, precisa que a individualidade apareça, e foi o caso do Marinho, né, naquele momento, né? Também, claramente, que a defesa do Galo marcando muito mal, mas méritos totais do Marinho, que fez um golaço, né? Então o Fortaleza consegue fazer o gol e aí volta para aquele jogo mais confortável de ceder campo e ceder bola. Acho que exagera nessa sessão aí de espaço, né? Mas ainda assim consegue ficar mais confortável. Por quê? Porque o outro fator circunstancial, essa equipe alternativa do Galo, essa equipe reserva do Galo, não se acha em campo e não tem realmente condição de se achar, porque taticamente nem a equipe principal consegue, não será a equipe reserva do Galo que vai conseguir, né? A movimentação era ruim, as transições às vezes precisava ter velocidade e não tinha lentidão, às vezes precisava ter organização e tinha velocidade demais, com jogadores que às vezes corriam demais e não pensavam, e jogadores às vezes que quando era para não pensar e ativar a velocidade resolvia ficar parado em campo olhando para a lua, a belíssima lua lá de Fortaleza, gente. Aí é difícil, né? É outro fator circunstancial, aí no caso que atrapalha as duas equipes, né? O gramado estava extremamente escorregadio. Quem foi o responsável por isso, gente? Quem foi que molhou aquele gramado daquele jeito? É necessário investigar um negócio desse. Prejudicou o Fortaleza, que caiu até mais do que o Galo. Prejudicou também a equipe do Galão da Massa, gente. Ok? Então veja, nós temos um primeiro tempo que o Fortaleza poderia sair dos 45 primeiros minutos, vencendo a partida por 2-0, resolvendo. Não porque jogou muito, mas porque devia jogar. Porque tinha a obrigação de jogar. E não conseguiu jogar. Contudo, sai dos primeiros 45 minutos com o 1-0, que foi justo sim, por ter sido melhor do que o Galão no primeiro tempo. Vamos para o vestiário? Vamos. E aí mudou tudo, gente. E o segredo da vitória não, do empate do Galo, né? Porque o Galo poderia até vencer e mereceu vencer, tá? O segredo da mudança do jogo, o que leva o Galo ao empate e quase à vitória, não está, vejam, entendam isso, não está na expulsão do Marinho, que contribui, né? Mas o Marinho ele tira da equipe uma condição de reação. Não está também, no final, na expulsão do Tinga, que piora mais as coisas e faz com que para alguns foi heróico o empate, foi nada. Foi nada, tem nada de heróico nisso não, né? Não foi nada disso que explicou, né? O Marinho, ele atrapalha realmente, na minha opinião, a condição da equipe de apresentar reação. Contudo, a gente não sabe se essa equipe conseguiria ter uma reação melhor, conseguiria fazer novamente o segundo gol, porque a equipe não estava jogando bem. Por quê? Porque o segredo desse jogo não está nas expulsões, está, sobretudo, na qualidade da conversa de vestiário. E neste ponto, o Galo foi extremamente superior ao Fortaleza, tá? O Milito deu um banho no senhor Juan Pablo Voivoda, totalmente. O Galo volta melhor. Então o que o Milito pega? Ele pega esse time completamente reserva, né? Que foi a campo contra o Fortaleza. Ele percebeu que o Fortaleza não assustava tanto, era o bichão que não estava assustando tanto assim, que era possível encontrar uma maneira da equipe jogar, ficar confortável dentro de campo, né? E essa maneira de jogar era ir para cima do Fortaleza, né? É tentar dominar o meio de campo, né? E conseguir ativar, aí sim, ajustar velocidade no tempo correto, né? Jogador acionado no momento certo, com a velocidade da bola de forma correta, tal. Jogador que, quando tinha que pensar, jogador que quando tinha que correr, tinha que correr. Ele ajusta muito bem taticamente a equipe volta dominando, gente.
a equipe do Galo volta, a equipe reserva do Galo volta dominando o Fortaleza, né? Então a leitura do que foi o jogo feito pelo Milito foi superior do Vojvoda, que parecia completamente modorrento hoje também. Modorrento no olhar para o jogo, modorrento também em algumas escolhas. Veja, Pochettino, se ele tiver com, sabe, uma metade da perna funcionando, ele tem que jogar. Porque, veja, o Fortaleza tem que lutar por esse Brasileirão. Ou pelo menos, veja, entenda, tem que lutar pelo Brasileirão, porque se não der para conquistá-lo, vai ficar na melhor parte possível da tabela. Agora, se eu mais ou menos não me importo muito com isso tal, de repente, porque a gente pode ficar na Libertadores, pode ficar na parte de cima da tabela, de repente não vai ficar. Porque do jeito que jogou hoje, se repetir esse tipo de atuação, de repente pode até sair da zona de classificação direta da Libertadores de América, que é algo que, assim, não dava para prever que o Fortaleza ficasse fora disso, que fique fora disso até o momento, mas é capaz de construir essa derrocada aí, né? É possível. E hoje deixou muito claro que pode sim, né? Então o Vojvoda erra, na minha opinião, em não levar o melhor que o Fortaleza tinha para dentro de campo. Ele erra na conversa de vestiário, né? Que é fruto da leitura equivocada do que foi a partida. E ele erra em não fazer substituições antecipadamente. Então o Galo volta para o segundo tempo para dominar a partida, gente. Com o time totalmente reserva, e depois vão entrando alguns garotos ali no Galo, que vai tornando a equipe ainda mais reserva no final, entra um ou outro ali e tal, titular, mas quando Inês jaz morta, né? Enfim, lembrando aqui o Camões, né? Então o que acontece? Esse domínio do Galo vai enervando o Fortaleza. Fortaleza, ele termina o primeiro tempo sem entender muito o que está acontecendo, mas dominando, ele volta pro segundo tempo e ele volta completamente ébrio, bêbado, e vai ficando ainda mais ébrio com o jogo que o Galo vai praticando, enquanto ele, Fortaleza, não tem um jogo para apresentar dentro de campo. Né? Então, o que acontece? Esse time do Galo, que é o time reserva, vai ganhando poder dentro de campo, né? Vai ficando confiante dentro de campo, a ponto do Alisson passar o pé em cima da bola, que é a confiança. Então a gente pode achar que aquilo é frescura, não, é confiança. O garoto naquele momento estava com confiança. E isso também ocorre com outros jogadores. E pouco a pouco a equipe vai ganhando confiança e a equipe adversária, o Fortaleza, vai se acabando em campo. O Fortaleza se acaba à medida que o Galo melhora. E essa é a história do segundo tempo. Uma história que é construída com a intervenção do técnico Gabriel Milito no intervalo. E o resto é resto. No final das coisas acaba perdendo o Marinho, que é aquela coisa, né, jogador. Muitos podem falar, mas foi uma falta ali que não foi para expulsão. Foi agressão, gente. Ponto. Sabe, o machinho ali e tal. Sabe por que o Marinho fez aquilo? Sabe por que ele fez aquilo? Sabe por que ele foi o machinho ali daquele lance? Sabe por que o Marinho foi expulso, gente? Deixa eu explicar pra vocês. O Marinho foi expulso porque ele fez aquele gol no começo do primeiro tempo. Porque o Marinho é isso. Porque quando ele tá mal, ele não consegue, ele fica com a cabeça baixa, tal, não sei o quê. Aí ele fica pianinho. Mas quando ele é capaz de um grande lance como esse, ele é capaz também de virar o machinho em campo, que foi o que aconteceu. Entende? Então, lamentável, atrapalhou a equipe. Não significa que a equipe venceria se ele estivesse em campo, mas atrapalhou. Ele limita muito o poder de reação de uma equipe que já não tinha reação nenhuma, mas que de repente poderia aparecer, enfim, não, perdeu completamente a condição ali de reagir depois da expulsão do Marinho. Né? Então aí acho que o Vojvoda errou muito e o Fortaleza precisa saber o que é esse campeonato, gente. Porque ainda tem condição de brigar na parte de cima. Claramente que a gente olha agora para o que joga o Botafogo e a gente olha para o que o Fortaleza faz numa partida como essa, que tinha de ter os 3 pontos, conseguir os 3 pontos, a gente percebe claramente que título é uma coisa quase impossível. Então brigue muito para ser o segundo, para ser o terceiro. Naqueles objetivos que eu falei, que eu listei, né? O quarto, o terceiro, o quarto para repetir a campanha de 2021, o terceiro para fazer uma campanha histórica, segundo, fantástico, enfim, primeiro, se fosse possível, sensacional, histórico, fantástico também. Né? Então hoje foi uma vitória do Galo nesse empate, de certa forma. Isso não foi uma vitória maior porque não foi uma vitória, porque merecia vencer. No final ali, os jogadores querendo que o jogo acabasse, os jogadores do Laio, enquanto os jogadores do Galo queriam vencer a partida, e se vencesse seria merecido, porque o Galo não merecia esse empate, o Galo merecia vencer, e o Fortaleza ficou com esse empate aí que, enfim, acabou sendo um consolozinho, né? Um consolozinho para a torcida que foi ao Castelão para apoiar a sua equipe e que hoje não saiu de lá muito feliz. É isso, gente, é isso, é isso.